Pessoal, já quero começar falando da agenda do presidente Lula nesses encontros bilaterais lá em Nova York, depois da participação na Assembleia Geral da ONU. Tem um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Esse encontro bilateral era muito aguardado depois do conflito na agenda dos dois líderes lá durante o G7, que aconteceu em maio. Vocês se lembram? Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre o que foi discutido. Lula disse, André Anelli, que ele vai ouvir tudo que Zelensky tem para dizer. Vai fazer um papel de ouvinte nessa reunião. E aí, o que você conta mais pra gente? Bem-vindo. Exatamente isso, Evandro. Muito boa tarde para você, aos debatedores e também a todos que estão ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Essa reunião com o Zelensky acontece nesse momento nos Estados Unidos e, por enquanto, a gente ainda não tem grandes detalhes a respeito do teor da conversa entre os dois líderes, mas, conforme a gente já antecipou ontem também, a pauta principal é realmente a guerra no leste europeu, a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, então, que é realmente esse grande debate que Lula tem tentado ter com Volodymyr Zelensky desde o início do ano. Houve uma tentativa, como você disse, Evandro, mais precisamente ali por meados do mês de maio, mas realmente acabou não acontecendo essa reunião entre os dois durante a reunião do G7 lá no Japão. E esse encontro com o Zelensky que acaba acontecendo depois de uma importante reunião que repercutiu bastante do presidente Lula com o presidente americano Joe Biden, em que a pauta principal foi realmente em torno do fortalecimento dos direitos trabalhistas nos dois países. Nas diretrizes dessa parceria, o governo cita a necessidade de ampliar o conhecimento público sobre os direitos trabalhistas e oferecer oportunidades para que os trabalhadores se capacitem para defender os próprios direitos. Esse manifesto dos dois países, Brasil e Estados Unidos, também tem o objetivo de estreitar a colaboração entre os governos, também centrais sindicais e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com foco em desenvolvimento inclusivo, sustentável e amplamente compartilhado com os trabalhadores. Lula defendeu que essa iniciativa é necessária porque o trabalho, segundo ele, está precarizado e cada vez mais os trabalhadores ganham menos e trabalham mais. Biden agradeceu Lula pela parceria e disse que o anúncio seria uma honra, porque, segundo ele, as duas maiores democracias do hemisfério ocidental estão defendendo os direitos humanos, incluindo os direitos dos trabalhadores. Então, logo depois desse encontro entre Biden e Lula, que teve a questão trabalhista como tema principal, acontece nesse momento a reunião envolvendo o presidente Lula, brasileiro, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O Brasil tenta ali oferecer uma voz de interlocução para acabar colocando um fim a essa guerra com a Rússia, que já dura mais de um ano, mas por enquanto as negociações ainda não avançaram e o Brasil ainda não é visto oficialmente como esse interlocutor que seria imparcial entre os dois países. Decisões e esse cenário pode mudar a depender desse encontro que acontece nesse momento, então, entre Lula e Volodymyr Zelensky, e a gente segue acompanhando. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Já quero jogar esse primeiro assunto por debate e falar desses encontros bilaterais. E eu até vou jogar essa última informação que foi passada pelo Anelli para colocar aqui no nosso pinga-fogo. De alguma forma, essas decisões de fato que estão sendo conversadas com Zelensky podem mudar alguma coisa na guerra, nas tratativas com a Rússia, ou Lula vai fazer mais papel de ouvinte do que de protagonista nessa conversa, hein, Alan Gani? Papel de ouvinte. É claro que ele gostaria de ter este protagonismo, mas ele não tem esse protagonismo, até porque o Brasil, historicamente, não tem esse protagonismo. Quem poderia ter um protagonismo em esfriar essa guerra, ser um mediador, ou seria o próprio Estados Unidos, que eu vejo que eles não têm interesse nisso, Os Estados Unidos, desde o início, teve uma posição pró-guerra, pró-escalada do conflito, muito representada pela esquerda norte-americana e também por alas do Partido Republicano, pela aquele neoconservadores, os neocons, que tem essa visão mais belicosa dos Estados Unidos. E a China também seria um outro ator aí com um poder de decisão, principalmente porque mantém um suporte para a Rússia. O presidente Lula, aqui no Brasil, evidentemente não tem esse protagonismo. Fábio Piperno, o presidente da República não tem
tem, mas pode assumir ainda determinado protagonismo nessa conversa com outras autoridades, entre elas o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin? Mais uma vez, boa tarde a todos. Quando o Alan citou os neocons, há muito tempo eu não ouvi uma menção a eles. Eu fico imaginando se hoje aqueles neocons lá de trás, Dick Cheney, o Rumsfeld, aquela turma que trabalhou principalmente com o presidente Bush, hoje não seria chamado de esquerda, porque o presidente George Bush já virou quase que um esquerdista. Não, mas você sabe que tem uma parte da direita parte da direita nos Estados Unidos que fala que tem pouca diferença em relação a alas do Partido Democrata, esses neocons. E você tem razão. E você vê, Alan, houve um momento em que essa turma toda era demonizada pela esquerda, que achava que aquilo era o limite da direita. Mas, para surpresa geral de boa parte do mundo, surgiram novos atores ainda mais à direita que eles. Ela tem um belo livro do Fukuyama sobre essa turma. Mas, voltando a essa questão, eu acho que não há nenhuma possibilidade de alguma intermediação externa. Eu defendo a tese de que esse conflito só vai ser resolvido, ou pelo menos ele vai ser, digamos, suspenso, ele vai ter uma paralisação no momento em que os dois estados se declararem exaustos e, principalmente, a União Europeia exaurida na capacidade de fornecer recursos para interromper esse conflito. Nesse ponto, você concorda com o Fábio Piperno, em Dávila? Olha, são duas coisas importantes. O único país que pode ter um papel relevante em fazer com que a guerra conclua rapidamente é a China, porque é o grande e único aliado hoje que a Rússia tem. Então, se a China entrar com uma habilidade diplomática para chegar a um acordo, realmente aí a Rússia vai ter que chegar a um acordo, porque ela não tem outro aliado de peso que não seja a própria China. Então, a China é que tem um papel fundamental. A segunda coisa é que, se deixar do jeito que está, essa guerra vai continuar escalando muito. Por quê? Porque a Ucrânia não pode perder nada. A Ucrânia está ali defendendo a sua soberania, a Ucrânia está defendendo a sua independência, o seu povo. O Zelensky, em toda entrevista, fala isso. E a questão é de como é que vai dar uma saída honrosa para os russos, que a gente comentava ontem aqui. Então, eu vejo que quem pode ter um papel crucial para colocar um fim à guerra é a China. E eu não vejo nem Estados Unidos, nem Brasil, que poderia aí sim ter uma certa voz, para forçar a China a estar à mesa para botar um ponto final nessa guerra que realmente é um desastre para a Europa e para as relações entre Oriente e Ocidente. Gustavo Segré, o presidente Lula diz que nesse encontro bilateral com Volodymyr Zelensky vai ouvir o que ele quiser dizer. E o que você imagina que será dito por Volodymyr Zelensky, olhando os cenários que já acompanhamos anteriormente e agora, e como que Lula deve sinalizar algo, ou ele precisa sinalizar algo ao presidente ucraniano? Não me parece que vai precisar sinalizar. Imagino a reunião começando com Zelensky dizendo: Lula, qual é a sua proposta de paz? E aí aparece o grilo, cri, 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 cri. Não tenho. Nas questões de negociação, quando tem duas formas, duas pessoas que estão com um conflito, no caso Ucrânia e Rússia, você tem duas maneiras de resolver. Uma se chama negociação primal e outra se chama cognitiva. A primal é a imposição da força de uma das partes ou das duas, mantendo a sua posição. A cognitiva é aquela que utiliza inteligência para resolver, mesmo que tenha que resignar alguma posição. E aí, quando aparece um terceiro, no caso Brasil ou China, como mencionava Dávila, aí você interfere através de um terceiro com duas opções também. Uma denominada mediação e outra denominada arbitragem. Na mediação, busca compor, independente de quem está certo ou quem está errado, que seria a posição brasileira, por exemplo, ou a chinesa. E a outra, na arbitragem, identifica quem é que está certo, toma uma determinação e a parte que não está certa tem que acatar. Não vai ser isso possível em função do que nós já vimos. Então, imagino que seja uma questão de resolução cognitiva, utilizando inteligência, através de uma mediação que não me parece que o Brasil, e muito menos o presidente, tem essa fortaleza, nem perante uma questão da geopolítica, nem uma situação que possa dizer: eu estou involucrado na resolução porque defendo alguma coisa. Não me parece que seja o caso. Agora, virando a página para o encontro com Joe Biden, eu achei muito interessante eles discutirem os trabalhadores de aplicativo, entre outros assuntos, para entender como é que funciona esse trabalho lá nos Estados Unidos, que tem sim
parte com a assistência das empresas, mas parte sem nenhum tipo de seguridade social. O que acontece aqui no Brasil também, em que há uma liberdade, entre aspas, né? Uma prestação de serviço sem que necessariamente as empresas precisem contratar e registrar esses motoristas por aplicativo, embora haja uma decisão agora que mutou a Uber, a principal empresa que atua com isso aqui no Brasil, para que ela possa, então, ressarcir esses trabalhadores, algo que está sob recurso agora da própria empresa. Como que vocês entendem que esse diálogo possa trazer algum tipo de diferença nesse modelo aqui para o país, hein, Dávila? Olha, são duas coisas muito difíceis de comparar. Os Estados Unidos têm o mercado trabalhista menos regulado do mundo. E o Brasil tem um mercado trabalhista absolutamente regulado, muito mais parecido com as legislações europeias. Ou seja, seriam completamente incompatíveis. Agora, por isso que a conversa estava indo de um jeito que precisamos requalificar os trabalhadores, e isso realmente nós precisamos fazer. E não só, essa é uma questão do governo, é uma questão das empresas, é uma questão das associações, inclusive dos sindicatos. Nós precisamos ajudar a reciclar, a reeducar esses trabalhadores para ocupar postos de trabalho onde estão empregando e não ficar defendendo posto de trabalho que está sendo extinto. Então, eu acho que nesse ponto existe ali uma afinidade. Mas em relação à questão do trabalho regulado, esse é um enorme problema. O desemprego é mais alto em todos os países onde o mercado de trabalho é altamente regulado. O próprio Brasil, nós temos em torno de 40 milhões de pessoas de carteira assinada e nós temos mais de 90 milhões de brasileiros na informalidade. Então, a regulamentação do mercado de trabalho significa mais desemprego. E aí é uma questão difícil para o PT ter uma visão moderna sobre relações trabalhistas. Agora, Fábio Piperno, aqui no Brasil foi criado justamente um grupo de trabalho para se estudar como regularia esse trabalho para o aplicativo, principalmente depois da pandemia, em que esses trabalhos começaram a ser muito mais acessados, mais demandados e que mais pessoas, diante do desemprego também na carteira assinada, passaram a migrar para essas plataformas justamente para conseguir ter uma renda, mesmo que não registrados. E aí, como é que fica um diálogo com situações tão opostas como acabou de mencionar aqui o Dávila? Por exemplo, no caso desse encontro Lula e Biden, é óbvio que esse foi o pedaço do encontro em que os dois governantes, enfim, julgaram por bem divulgar para o mundo. Sim. Então, oficialmente, o encontro trata disso. Mas é um assunto também que interessa ao Brasil, porque a gente tem milhares de trabalhadores nessas condições. Mas, vejam, esse encontro atendeu a outros requisitos e a outras necessidades. Por exemplo, no caso aí do presidente Lula, então, esse encontro claramente também dá um recado para o mundo, como vocês são tontos. Acreditaram que, por algum motivo, né, que por conta dos encontros que nós tivemos com outros países, alguns até em conflito com os Estados Unidos ou com interesses antagônicos, isso fosse de alguma forma arranhar a nossa relação com o governo Biden. Está aí. E é óbvio que é assim. Outra coisa, do lado americano tem uma questão pontual e mais urgente até do que o Brasil. O Brasil pode se dar o luxo de falar isso. Enfim, nós estamos aqui discutindo as relações que cercam agora os trabalhadores de aplicativos, do mundo, univos. Óbvio que, enfim, isso aí é o discurso fácil. No caso do presidente Biden, ele tem uma pressão interna agora por conta de algumas greves e uma muito séria dos trabalhadores da indústria automobilística. É um movimento que vai crescendo. E por que isso? Porque os trabalhadores da indústria automobilística tradicional, eles estão muito incomodados e fazem uma série de reivindicações agora, porque vem perdendo espaço para os trabalhadores da indústria automobilística de veículos elétricos. Esses aí têm muito a ver com o que o Dávila falou. As regras, as regulamentações são muito menores. Eles também, eventualmente, ganham menos. Mas o problema é que o empregador olha e fala, puxa vida, o Evandro, que trabalha numa montadora de carro elétrico, vai trabalhar por $10 a hora. Por que o Segré, que está numa GM da vida, vai querer 15% e agora ele quer 20% de aumento, quando as montadoras locais oferecem apenas 9%. E nós não podemos ignorar o fato de que muitos desses trabalhadores estão concentrados em áreas como os estados de Michigan, Pensilvânia, enfim, o tal do
do arco enferrujado, que são estados que têm grande volatilidade eleitoral, né? E que nos quais as eleições têm se resolvido, às vezes, por 1% e menos que isso. Então, o Biden precisa de um cara que fala, puxa vida, esse é o presidente trabalhador, para dar um recado para essa turma. Você acha que esse é um motivo para dar um recado para essa turma, Gani? E você sempre disse aqui que alguns dos movimentos feitos pelo presidente da República poderiam, de alguma forma, prejudicar a relação com os Estados Unidos. Piperno diz aqui que eles deixaram bem claro hoje que isso não aconteceu, pelo menos não até agora. E você, como analisa? Olha, não aconteceu até porque o presidente Lula corretamente recuou, fez um discurso mais morno e não fez um apoio explícito em relação ao Putin, como ele tinha feito anteriormente. Eu sempre defendi aqui a ideia de que o Brasil não tem que tomar posição neste conflito, né? Por quê? Porque de um lado você tem Rússia e China, a gente tem interesses comerciais com a China, a gente também tem interesses com a Rússia, commodities, fertilizantes e, claro, do outro lado, os Estados Unidos. E o Brasil sempre teve uma posição de neutralidade diplomática e a gente deveria aproveitar isso. Veja, eu não sou crítico da leitura do presidente em relação ao conflito. Basicamente, a leitura dele é, olha, todos ali têm uma parcela de culpa. Eu mesmo compro essa ideia, inclusive o ex-âncora da Fox News, o Tucker Carlson, que aliás entrevistou Milley recentemente, um recorde de audiência, ele também tem essa posição. Ele é muito crítico em relação ao próprio Estados Unidos e à Ucrânia, e claro, e também ao Putin. O meu ponto aqui é que o presidente Lula não tem que se meter nisso daí, que só tem a perder, fazer um discurso mais de neutralidade.